Sobre o imposto de renda. Base legal. Vamos lá. Artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. Artigos 43 a 45 do CTN. E o decreto 9.580 de 2018, que revogou o antigo RIR, decreto 3.000 de 99. Com relação ao decreto, gente, vou ser bem sincero. O decreto, ele é, na verdade, uma compilação de toda a legislação referente ao imposto de renda. Nós temos várias leis que tratam sobre o imposto de renda. Eu trouxe aqui um embasamento que é certeza que podemos ter uma pergunta em uma prova de concurso em que seja cobrado o imposto federal, não é? Mas aí a gente tem a Lei 7713 de 88, que trata sobre o imposto de renda, a 9.430 de 96, a 9.249, a 9.245, são diversas leis que tratam sobre o imposto de renda e que, sinceramente, você não precisa se preocupar quando não se trata de uma prova para auditor federal, não é? Agora, se tua prova é de auditor federal, já você vai ter que se debruçar muito sobre essa legislação do imposto de renda. Mas, para as demais provas, nós temos que saber realmente o básico, o conteúdo que nós retiramos da Constituição e do CTN. E o decreto 9.580 é gigante e eu falo que você tem que dominar esse decreto se realmente você for estudar para um concurso mais específico referente à questão federal. Não é o caso de tribunais, não é o caso de procuradorias, não é o caso de magistratura, seria mais realmente no caráter de auditor, analista fiscal em âmbito federal, certo? Então, essa preocupação a menos para vocês. Bom, traçando a regra matriz de incidência tributária com relação ao critério material que nós temos. Auferir rendas e proventos de qualquer natureza. É o que diz o artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. Mas a Constituição, de certa forma, deixa um pouco vago, né? Auferir renda ou proventos de qualquer natureza. E o CTN, no artigo 43, vem, na verdade, esclarecendo melhor qual é, na verdade, a hipótese de incidência do IR. Quando que eu vou ter que pagar esse imposto de renda e proventos de qualquer natureza? O artigo 43 do CTN traz, na verdade, 3 situações que devem ocorrer. Primeiramente, auferir renda e proventos de qualquer natureza. Mas não basta a pessoa auferir renda ou proventos de qualquer natureza para ter que pagar o imposto de renda. É necessário ainda que ela tenha disponibilidade econômica ou jurídica e ainda que haja um acréscimo em seu patrimônio. Então, veja, é baseado no tripé: auferir renda e proventos de qualquer natureza, ter a disponibilidade econômica ou jurídica e ter aqui um acréscimo em seu patrimônio. É extremamente necessário, para fins de pagamento do imposto de renda, que a pessoa sofra um acréscimo em seu patrimônio, sob pena de ter tributado o próprio patrimônio e não a renda auferida e provento de qualquer natureza. E sobre o patrimônio, nós já temos vários outros impostos que incidem. Então, deve existir esse acréscimo patrimonial. Então, trouxe aqui para vocês, nos termos do artigo 43, o fato gerador do IR é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos acréscimos patrimoniais não compreendidos no artigo 43, inciso 1 do CTN. E como eu disse a vocês, temos que ter a disponibilidade econômica ou jurídica e tem que existir esse acréscimo em meu patrimônio, sob pena de não ter a tributação do imposto de renda. Se não houver acréscimo, não há que se falar. É por essa razão que as verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do IR. Porque quando eu recebo uma verba indenizatória, ela não traz um acréscimo para o meu patrimônio, mas uma mera recomposição do patrimônio, uma compensação de uma perda que eu sofri. Então, as verbas de caráter indenizatório não estão sujeitas à incidência do imposto de renda.
Tanto que, quando a gente fala de rescisão de contrato de trabalho e que as pessoas vão até a Justiça do Trabalho buscar os seus direitos, quanto às verbas trabalhistas, há uma divisão que vai definir que as verbas recebidas, muitas têm caráter remuneratório e outras têm caráter indenizatório. Sobre as verbas recebidas de caráter remuneratório, incidirá o imposto de renda. Já quanto às verbas de caráter indenizatório, não pode incidir o imposto de renda. E aí o STJ, para facilitar a nossa vida, ele já traz inúmeros julgados e súmulas para esclarecer o que é verba de caráter indenizatório na Justiça do Trabalho, e, portanto, não se sujeita ao IR, e o que é verba de caráter remuneratório e, portanto, sujeitam-se à incidência do IR. A exemplo da súmula 386 do STJ, que diz: são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Por quê? Porque essas férias proporcionais e o respectivo adicional têm natureza indenizatória. E se tem natureza indenizatória, não vem trazendo um acréscimo ao patrimônio do contribuinte, mas uma mera recomposição sobre a perda que ele teve de um direito, né? Ele tinha direito de tirar férias, aí ele não conseguiu, então ele recebe um valor. Esse valor tem natureza indenizatória. E tudo que é indenização não incide IR, nem mesmo os valores recebidos a títulos de danos morais. Tanto que a súmula mais recente do STJ sobre essa questão de IR verbas indenizatórias é justamente a súmula 498 do STJ, que diz: não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. E aí continuamos também, né? Temos aqui súmula 215 do STJ, que diz: a indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda. Então, veja, quando você adere a um programa de incentivo à demissão voluntária, assim como um programa de aposentadoria voluntária, você está abrindo mão do seu direito e recebendo um valor, que é considerado, portanto, uma verba de caráter indenizatório. E se é verba de caráter indenizatório, não se sujeita ao imposto de renda. Súmula 215, para facilitar a nossa vida. E continuamos. Súmula 136 do STJ. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeita ao IR, porque é verba de caráter indenizatório. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do IR. Súmula 125 do STJ. E para finalizar, te chamo a atenção para a súmula 463 do STJ, que ela tem uma redação um pouco equivocada, tá? Mas que a gente acaba compreendendo. O que acontece? Os precedentes da súmula 463 do STJ tratam sobre as horas extraordinárias trabalhadas, horas extras. Durante muito tempo, nós, advogados tributaristas, lutamos para dizer que essas horas extras também tinham um caráter indenizatório e, por essa razão, não deveriam sofrer a incidência do IR. Mas os advogados trabalhistas se ficaram revoltados, né? Porque a gente está mexendo na área deles. Eles, não, de jeito nenhum. Hora extra tem natureza remuneratória. E de tanto eles falarem, o STJ reconheceu que é realmente verba de caráter remuneratório e, portanto, deve incidir o IR sobre as horas extraordinárias. Mas, na hora de publicar a súmula 463 do STJ, olha o que eles acabaram falando. Incide o imposto de renda sobre os valores recebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Então, a súmula 463, ela traz a conclusão do julgado, que deve incidir o IR sobre as horas extraordinárias trabalhadas, mas ela acaba colocando aqui como se fosse de natureza indenizatória, mas não é. Na verdade, é de natureza remuneratória e por isso é que, na verdade, foi concluído que deveria incidir o imposto de renda. Mas aí eu te chamo a atenção porque
prova de concurso vai fazer um recorte e cola da súmula 463 e vai colocar lá: as verbas extraordinárias de caráter indenizatório estão sujeitas à incidência do IR. Só que aí você sabe que, na verdade, realmente estão sujeitas ao IR, mas não se esqueça que vai estar correta essa assertiva, porque é o teor da súmula 463, mas na verdade, não se trata de uma verba de caráter indenizatório, mas sim de caráter remuneratório, certo? Pois bem, quanto ao critério material do imposto de renda, é isso de mais importante que nós temos aqui para falar e que tem maiores chances de cair nas nossas provas de concurso. Passando adiante, quanto à regra matriz de incidência, nós temos lá o segundo critério, que é o critério temporal. O critério temporal, nós temos que, quanto ao imposto de renda pessoa física, deixa eu voltar aqui, o imposto de renda pessoa física considera-se no dia 31 de dezembro de cada ano calendário. E aí entra também no que eu comentei lá no início do curso. Por mais que a pessoa ofere renda mensalmente, e sendo ela empregada, tem a questão do empregador já fazer a retenção do seu imposto de renda, é na verdade no dia 31 de dezembro que faz-se a soma para verificar se aquela pessoa oferiu renda suficiente para fins de pagamento de imposto de renda quanto ao ano calendário. Tanto que nós entregamos em abril do exercício seguinte a nossa declaração de IR, para dizer o que aconteceu no exercício anterior. E se houver pagamento a maior, eu tenho a restituição de IR. Se, por outro lado, houver pagamento a menor, eu tenho que pagar o imposto de renda. Tanto, então, que a legislação do IR e jurisprudência já estão pacificadas para dizer que, de fato, considerar-se-á ocorrido o fato gerador do IR no dia 31 de dezembro de cada ano calendário, certo? E para a pessoa jurídica? Para a pessoa jurídica, o que nós temos é o seguinte: nós temos o período de apuração trimestral e anual. No trimestral, considera-se ocorrido o fato gerador no final de cada trimestre. E no anual, no dia 31 de dezembro. Então, a pessoa jurídica, ela escolhe se ela quer recolher o IR trimestralmente ou anualmente. Se for anualmente, eu considero o fato gerador no dia 31 de dezembro, mas se for trimestral, no final de cada trimestre. Então, esse é o critério temporal. Com relação ao critério espacial, já estava falando a resposta. Quanto ao critério espacial, o que nós temos é que o imposto de renda, ele caracteriza-se pela extraterritorialidade. Ou seja, ele pode alcançar fatos geradores ocorridos não apenas no território nacional, como fora dele. Essa característica do IR é, assim, certeza que pode cair em qualquer prova de concurso que a pergunta seja referente ao IR, porque ela é bem marcante mesmo. Isso porque, quando eu falo de imposto de renda, quem vai pagar é quem mora no Brasil, quem é residente no Brasil. E considera-se residente no Brasil aquela pessoa que por aqui ficar por mais de 180 dias. Assim, a pessoa residente no Brasil tem que pagar imposto de renda, independentemente de onde vem a sua renda. Por isso que fala da extraterritorialidade, que pode alcançar rendas que venham de outros países, porque o que importa para aqui o Brasil é que a pessoa seja residente em nosso país para fins de pagamento do imposto de renda. E nesse sentido, nós temos o artigo 43 do CTN, que no parágrafo 1º diz o seguinte: a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. No mesmo sentido, tem ainda o parágrafo 2º do mesmo dispositivo. Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade para fins de incidência do imposto referido nesse artigo. Esses dois parágrafos também, gente, pode colocar aí um asterisco, porque eles têm grandes chances de cair na nossa prova. Próximo critério, critério pessoal.
sujeito ativo e sujeito passivo. Sujeito ativo é a União, como a gente já sabe, e sujeito passivo, as pessoas físicas domiciliadas no Brasil, nos termos do artigo 1º da Lei 7713 de 88, e, com relação às pessoas jurídicas aqui instaladas. Também são sujeitos passivos do imposto de renda. Agora, o último critério, critério quantitativo, base de cálculo e alíquota. Aqui, bacana, interessante, porque também pode ficar aí nas nossas provas. A base de cálculo, ela está prevista no artigo 44 do CTN, e diz o seguinte, que eu já vou te explicar. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Então, quando eu falo da base de cálculo do IR, eu vou falar que pode ser um valor real, arbitrado ou presumido. Isso com relação à pessoa jurídica, né? Porque pessoa física, a base de cálculo é renda, provento auferido. Mas a base de cálculo da pessoa jurídica é o lucro, que pode ser considerado lucro real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Quando eu falo de lucro real, o nome já revela muita coisa, né? Que é, na verdade, o lucro verdadeiro da pessoa jurídica. E esse lucro real, esse lucro verdadeiro, na verdade, eu vou considerar toda a receita menos as despesas. Aí eu chego no lucro real. Essa vai ser a base de cálculo, lucro real. E sobre essa base de cálculo, na pessoa jurídica, incide a alíquota de 15% do IR. Então, eu vejo qual que é o lucro real da pessoa. Pego tudo o que ela recebeu de receita, despesas, e vejo o lucro real. Agora, veja ali que tem ainda o lucro presumido e o lucro arbitrado. O lucro presumido, como o nome diz, não vai ser um lucro real, vai ser um lucro presumido. Como que funciona esse lucro presumido? Esse lucro presumido, eu vou pegar a receita bruta da pessoa, aplicar uma alíquota prevista pela legislação, que a gente já vai verificar, e desse resultado eu terei o chamado lucro presumido. Percebe por que ele é presumido? Porque eu pego o total da receita bruta oferida pela pessoa, pego a alíquota prevista pela lei, e desse resultado eu tenho o chamado lucro presumido. E aí sim, sobre esse lucro presumido, incide 15% da alíquota do imposto de renda, que aí então eu sei quanto que a pessoa jurídica terá que pagar de IR. A questão é, eu posso escolher entre ser tributado pelo meu lucro real ou ser tributado pelo meu lucro presumido, Josi? Olha, praticamente pode. Na verdade, muitas pessoas podem sim escolher. Fazem a questão do planejamento tributário, verificam o que vai pagar mais, o que vai pagar menos. Então, eles até podem escolher entre recolher o IR pelo lucro real ou pelo lucro presumido. No entanto, algumas pessoas são obrigadas a recolher o imposto de renda pelo lucro real. E aí não tem desculpa, não posso escolher. Quem são essas pessoas que estão obrigadas a recolher pelo lucro real? Lei 9.718 de 98, artigos 13 e 14. Lá no artigo 13, olha o que eu tenho. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano calendário anterior tenha sido igual ou inferior a 78 milhões, ou 6 milhões e 500 mil reais, multiplicado pelo número de meses de atividade do ano calendário anterior, quando inferior a 12 meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido. Logo, quem ofere um valor acima de 78 milhões está já pelo valor da receita bruta obrigado a recolher pelo lucro real. Então, eu tenho uma primeira possibilidade aqui de escolha. Primeira possibilidade. Se a pessoa receber um valor igual ou inferior a 78 milhões, ela pode optar pelo lucro presumido.
Mas aí o artigo 14 da mesma lei vem dizendo, mas espera lá, existem determinadas atividades que mesmo que recebam um valor igual ou inferior a esses 78 milhões, em razão da atividade estão obrigadas a recolher o IR pelo lucro real. Quem são? Vamos lá. Então, o artigo 14 vem e diz, ó, estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas, cuja receita total no ano calendário anterior seja superior ao limite de 78 milhões ou proporcional ao número de meses do período, quando inferior a 12 meses, cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores imobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguro privado e de capitalização em entidades de previdência privada aberta. Na verdade, gente, até para não ficar cansativo aqui, não vou ficar lendo o artigo 14 inteiro da 9.718, mas saiba que ali estão as pessoas que até em razão da sua atividade, elas estão obrigadas a recolher pelo lucro real. Aí o que você vai pensar é o seguinte: se a pessoa não está nesse artigo 14 da 9.718, aí sim ela pode optar entre recolher o IR pelo lucro presumido ou pelo lucro arbitrado. E essa opção ela é realizada no início do ano e ela não pode ser alterada. Ela pode ser alterada no próximo exercício, mas durante aquele ano calendário não tem como ela falar, ah, comecei pelo presumido, mas estou vendo que seria melhor o real. Não, ela tem que continuar e terminar na mesma opção por ela realizada. E no lucro presumido, como eu falei para vocês, nós temos a lei 9.249 de 95, que vem dizendo como que vai ser o cálculo para a base de cálculo desse lucro presumido. O que vai ser o lucro presumido? Bem como as alíquotas que eu devo aplicar para alcançar esse lucro presumido, para sobre esse lucro presumido incidir 15% de IR, que é a alíquota. Então, o artigo 15 da lei diz: a base de cálculo do imposto em cada mês será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta oferida mensalmente, observado o disposto, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos sem prejuízo do disposto nos artigos. Parágrafo 1º. Nas seguintes atividades, o percentual de que trata esse artigo será de 1,6% para atividade de revenda, para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico, carburante e gás natural, 16% para atividade de prestação de serviços de transporte, exceto de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput desse artigo. Para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso 2, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º da referida lei. E 32% para as atividades de... Opa, acabei não trazendo aqui, mas praticamente para as atividades de prestação de serviço, tá? 32%. Então, eu tenho a alíquota de 32%, que é considerável, né? Mais 8% quando oferida aqui, quando for mediante aplicação, receita bruta oferida mensalmente. É a alíquota padrão. Mas aí vai dividindo, 16% a depender da atividade e 32% para a prestação de serviço. Como eu disse, aplicada essa alíquota sobre a receita bruta, eu tenho então o chamado lucro presumido. E sobre esse lucro presumido incidirá a alíquota de 15%, então eu terei o valor que eu tenho para recolher do imposto de renda. E quanto ao terceiro lucro, mencionado pelo artigo 44 do CTN, que é o denominado lucro arbitrado. Lucro arbitrado, como o nome diz, será um lucro arbitrado por quem? Pela autoridade administrativa, quando ela não consegue ter o lucro da pessoa. Então, o artigo 47 da Lei 8981 de 95 vem dizendo quando que a autoridade administrativa ela pode arbitrar o lucro. E quando ela não consegue verificar o lucro da pessoa verdadeira, ela mesma vai
arbitrar, porque não tem como a pessoa falar, ó, não vou pagar o imposto de renda porque eu não consegui verificar meu lucro. A autoridade administrativa diz, não tem problema, eu vou arbitrar o seu lucro. Olha o que diz a lei 8981 de 95, artigo 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando? Inciso 1. O contribuinte obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao regime de tributação de que trata o decreto, não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal. 2. A escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real. Ou ainda, a pessoa ela estava obrigada a recolher o IR pelo lucro real e ela optou pelo lucro presumido. Aí a autoridade poderá realmente arbitrar o valor. Também tem mais algumas situações, mas não vou ficar aqui fazendo a leitura para não tornar cansativo para vocês. Então, trouxe as bases de cálculo do imposto de renda, que pode ser lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Expliquei, não se preocupe que a prova não vai te perguntar a alíquota, trouxe só para você compreender. E quando se fala de alíquota, na pessoa jurídica é 15% e na pessoa física nós temos a definição pela lei 11.482 de 2007 e a pessoa física, na pessoa física nós temos aquela tabela trazida pela lei 11.482 e que ela traz uma tabela com 5 faixas de tributação e que nós chamamos aqui o IR de progressivo. Lembra que eu disse que poucos tributos são progressivos? Que eu só tenho 4 progressivos, que são o IPTU, que a gente já viu, o ITCMD, que a gente já estudou, falamos na aula de hoje sobre o ITR, e o último aqui é o IR. O IR é progressivo, tanto que a Lei 11.482 traz uma tabela para dizer quanto maior for a renda oferida pelo sujeito, maior a alíquota a ser recolhida. E como eu disse, tem 5 faixas de tributação. Eu tenho a primeira faixa, que é a isenção. A pessoa que ganha mensalmente até R$ 1.903,98, ela está isento do IR, ela não vai precisar pagar imposto de renda. Mas se ela ganhar um valor um pouquinho acima disso, ela já tem que recolher uma alíquota de 7,5%. E se for acima disso, 15%, mais ainda 22,5%, até chegar na alíquota máxima, o teto máximo, de 27,5%. Então, eu tenho aqui realmente alíquotas progressivas para o imposto de renda. Quanto maior a renda, maior o valor a ser pago, maior a alíquota. Logo, é progressivo. A progressividade do IR é meramente fiscal, meramente arrecadatória. Arrecadar mais e mais dinheiro para os cofres públicos. Ok? E quanto ao ganho de capital? Bom, o ganho de capital, nós tínhamos até pouco tempo uma alíquota única de 15%. Mas isso foi alterado e hoje nós temos uma alíquota também progressiva. Se você observar lá na Lei 8981 de 95, no artigo 21, olha o que nós temos. Ela começa com 15%, mas ela vai até 22,5%. Acompanhe comigo. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda com as seguintes alíquotas: 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar 5 milhões de reais, 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões, 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões. E 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar 30 milhões. Então, veja, a partir de 2016 é que tivemos alíquotas progressivas quanto ao ganho de capital. Até então, era apenas a alíquota mínima de 15%. Alíquota única, né? Desculpe, de 15%.
Mas há uma situação bem interessante, que também pode ser objeto de pergunta em prova, que há a isenção sobre ganho de capital em 2 casos bem relevantes para o nosso contribuinte. Para tanto, eu te convido lá para o nosso 3º bloco, não saia daí, quem sabe é justamente a pergunta da sua prova de concurso. Estou te esperando.